Imagine que você acorda pela manhã em mais um dia comum da sua vida, onde tudo aparenta estar bem normal, até que de repente você sente uma pontada no seu peito, seguido de barulhos ao seu redor. Então você instintivamente começa a olhar em volta para achar a origem desse barulho, até que você se depara com isso. Eu tentei falar pro Vincent. Vincent, tem alguma coisa aqui. Vincent? Você consegue me ouvir? Você então tenta avisar pro seu namorado ou namorada que tem alguma coisa na casa de vocês, mas não importa o que você diga, parece que ninguém te responde. Vincent, Vincent, Vincent. Ele tá aqui. Meu nome é Sofia. Ninguém consegue me ouvir. E esse é o início de The Silencer. Eu sou o Laut e hoje eu quero falar sobre uma série de terror do YouTube que já tá em produção já tem um bom tempo e que conta com 3 episódios e mais recentemente um curta-metragem que inclui as 2 primeiras partes e a continuação da terceira. Por algum motivo o criador da série decidiu não colocar a terceira parte dentro do curta-metragem, mas eu acho que é porque ela fala de uma história um pouco mais distante do núcleo principal. Mas não se preocupem porque eu vou falar sobre ela aqui também. The Silencer é uma história de terror bem pesada e que toca em tópicos muito sensíveis, então eu queria deixar isso avisado logo aqui no início do vídeo para vocês ficarem cientes e não serem pegos desprevenidos. Mas se você curte terror psicológico, você vai gostar muito desse vídeo. O nome da protagonista dessa história é Sofia, e o que eu contei agora há pouco é o que a gente sabe até o momento. Mas depois daquela cena inicial, Sofia tenta falar de novo com o Vincent para avisar que aquela coisa tava ali perto, mas a criatura faz um chill, como se ela não quisesse que ela falasse com ele. E ela até se pergunta, será que ele vai me prender desse jeito para sempre? E depois ela fala, talvez dessa vez ele ouça. E agora a gente tá na cozinha com o Vincent lavando os pratos, quando de repente a Sofia pega um prato e estoura ele no chão. Mas quando ela olha pra cima, o prato ainda tá inteiro, e quando olha pra baixo, ela não vê mais nada. Ela agora tenta cravar uma mensagem na parede e começa a gritar pedindo pro Vincent responder alguma coisa, mas ele ainda continua em silêncio. Nesse momento ela escuta o barulho e olha pra trás, percebendo que a criatura mais uma vez tá lá. Ela não gosta quando eu grito. Socorro, 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 socorro. Quando Sofia escuta esse barulho, ela começa a andar pela casa e procurar o que pode ter sido isso, mas ela não consegue encontrar nada, até que algo além da porta chama a atenção dela, e isso acontece. Sofia? Você tá bem? Isso muda o que eu tento dizer. Sim, Júlio tá a caminho. Ah, legal. Ele pode ficar no sofá. Não foi isso que eu disse. E vimos a criatura no canto mais uma vez. E depois de um tempo a gente escuta batidas na porta, o que significa que Júlio, o irmão da Sofia, chegou. E ela até tenta quebrar as cervejas no chão, mas nada acontece de novo. Sofia diz que o seu irmão não tá bem, e com algumas falas dela dá pra perceber que ele tá afundado na bebida e no cigarro. E ela tem até medo do que mais ele pode chegar a usar. Nesse momento a gente volta pra uma lembrança deles dois quando ainda eram crianças. E nela a gente consegue entender o motivo do Júlio tá assim. E foi porque ele testemunhou seu pai tirando a própria vida. E quando a gente volta pro presente, o Júlio simplesmente sumiu. E a Sofia começa a procurar ele pela casa, bem preocupada, até achar ele agonizando no banheiro. Sofia então começa a gritar desesperada pro Vincent, dizendo que precisa de ajuda e que o irmão dela tá morrendo. Ah, sim, a gente pode ver essa série. Não, me escuta, ele tá morrendo. Júlio, eu já tô voltando. Pior que eu já vi esse. E mais uma vez, a criatura tá na cena. Ela então volta correndo desesperada pro banheiro pra tentar ajudar o irmão da maneira que ela consegue, até que mais uma vez a criatura aparece, mas dessa vez ela tá se aproximando demais, sendo que de repente o Júlio coloca alguma coisa no rosto da Sofia, deixando ela chapada? Eu sei, é uma sequência meio estranha, mas eu juro que vai fazer muito sentido no futuro. O Júlio então pede desculpas por ter feito isso e pergunta se a gente tá bem, mas ele disse que precisava fazer isso, porque tinha muito tempo que ele tentava falar algo pra Sofia. Meu nome é Júlio. Ninguém me ouve desde que eu tinha 7 anos. Nesse momento a gente vai voltar mais uma vez pro trauma da infância do Júlio, mas agora na visão dele. E a gente percebe que desde aquele incidente com seu pai, ele consegue ver aquela mesma criatura. E tudo que estava acontecendo com a Sofia também estava acontecendo com ele. Essa coisa acompanhava ele em todos os momentos da sua vida, seja dentro de casa, no parque, a criatura sempre estava lá. Mas ele achou uma maneira de se livrar dela. Quando eu bebo,
aquilo vai embora. E a gente vê ele com a garrafa na mão, mas sem nenhum sinal da criatura. E voltando pro presente, Júlio fala que a irmã dele não tá bem. E agora a gente descobre que assim que o Júlio chega na casa da Sofia, ele vê a criatura bem atrás dela. Depois disso ele diz que aquilo quase a pegou e que ela precisa ouvir ele. Quando estamos chapados, conseguimos nos ouvir. E foi isso que ele fez no banheiro. Ele deixou a Sofia chapada para que eles pudessem conversar sem a interferência da criatura. Mas logo depois disso, ele fala que a criatura vai voltar logo e que eles não têm muito tempo. Então eles entram no carro, saem dali e o Júlio diz que eles precisam se juntar aos outros. E agora ele vai entrar em uma parte muito abstrata e interpretativa dessa série. Então algumas coisas vão precisar ser explicadas. A criatura, ou o The Silencer, ele não é alguma entidade paranormal ou então algum espírito que tá amaldiçoando essa família. Ele na verdade é uma representação da depressão tanto da Sofia como do Júlio por causa da perda do pai quando ainda eram crianças. Quando a criatura aparece e toma controle dos seus corpos, é uma maneira muito abstrata de mostrar como a controla a vida das pessoas. Mesmo a Sofia querendo ajuda e gritando por socorro, não é isso que o corpo dela externaliza, porque ela literalmente não consegue externalizar isso. E a gente pode ver a mesma coisa acontecendo com o irmão dela, que mesmo sendo uma criança, ele ainda teve que conviver com a todos os dias da sua vida, até que ele achou uma maneira de mandar ela embora, que foi com álcool. Mas obviamente essa é uma solução temporária e autodestrutiva. Então, com isso explicado, eu queria avisar que a partir de agora a gente vai entrar mais fundo nessa história e ela vai abordar alguns temas como ação, vídeo e abuso de droga, que eu só não deixei claro no começo pra vocês não terem nenhuma dica e também pra vocês terem o impacto da revelação, assim como eu tive. Então, com isso avisado, bora seguir. Meu nome é Maurício. Ninguém consegue me ouvir. Esse daqui é o terceiro episódio que eu falei mais cedo, que ele conta uma história um pouco mais à parte, mas eu vou passar por cima dele bem rapidinho pra deixar tudo bem completo. O vídeo já inicia com o Maurício olhando pra uma estrutura gigante que parece com a cabeça do The Silencer. E ele fala que não pode mais fugir dele, e na sua mão tem uma carteira com um isqueiro e outras coisas. Eu tô com um pouco de medo que o YouTube deixa eu falar que eu não, tá? Eu não sei qual é o limite. Ele então pega tudo isso e joga no rio, e decide entrar dentro dessa estrutura. Andando por lá, é como se ele estivesse revisitando momentos traumáticos da sua vida. E o primeiro lugar que ele passa é uma sala de aula infantil. E assim que chega lá, ele fala: eu lembro disso, ninguém se importou. E vemos o The Silencer ao fundo. E indo para outro cômodo, a gente está no teto de uma sala de estar e conseguimos ouvir duas pessoas discutindo ao fundo, mas não dá para entender muito bem o que elas falam. Depois daquele dia, todo mundo foi embora. Eu era apenas um fardo. E agora indo para outro cômodo, a gente está de frente com a criatura. Mas olhando para a parede ao lado, conseguimos ver uma pessoa do lado de uma criança com um gorro laranja. E Maurício pede para aquela coisa não machucar ele. Eu não posso deixar isso machucar ele. Ele tá melhor sem mim. E vemos o Maurício andando em um corredor, indo em direção a essa coisa no final dele. Depois disso, pisca algumas imagens na tela e a gente vê o Maurício indo até o chão. Depois dessa cena, a gente volta pra Sofia naquele mesmo lugar que o Maurício tava no começo do vídeo. Mas agora a gente vê o Júlio do lado do corpo dele. E ele fala que aquilo tem o Maurício agora. E que eles precisam levar o corpo dele para os outros. E é então que a gente consegue ver outras pessoas do outro lado do rio. Mas antes do vídeo acabar, é mostrado pra gente um menininho chorando em seu quarto. Maurício, pra onde você foi? E a gente consegue ver ele colocando uma mão no peito e dizendo: ele se foi por minha causa. E lembra que algumas cenas atrás apareceu aquele desenho com uma pessoa do lado de uma criança com um gorro laranja? Então, ela é a mesma criança que aparece no final do vídeo. E que no futuro a gente descobre que é o irmão do Maurício. E como a gente viu, tudo que ele queria era que a criatura não machucasse o irmão dele. Mas como a gente conseguiu ver e também ouvir, o The Silencer também pegou ele. Esse episódio, ele teve muitas partes interpretativas, mas eu queria dar um foco maior naquela entidade que apareceu no corredor, que o Maurício foi em direção a ela. Que por agora eu não vou falar o que eu acho que ela é, mas guardem ela na cabeça. Meu nome é Emily. Ninguém consegue me ouvir. Logo mais eu vou estar de volta, mãe.
E agora a gente consegue ver o que aconteceu com o Maurício pelo ponto de vista da Emily, que tentou impedir ele, mas infelizmente não chegou a tempo. E depois dessa cena, a gente consegue ver o grupo inteiro de amigos do Júlio sentados ao redor de uma fogueira. Mas de repente, a Emily escuta a criatura chegando. Ela até tenta avisar os outros, mas ninguém responde ela. Porque para todo mundo, a Emily parece normal, sendo que na visão dela, a criatura já chegou. E aqui a série mostra como que eles fazem para manter a criatura longe, que é com bebida e um outro jeito aí, mas é basicamente se inundando de prazeres rápidos pra poder ocupar a mente, sendo que isso tá acabando com eles pouco a pouco, tanto que a gente descobre que até o Júlio também tentou fazer algo contra a vida dele, mas por sorte um dos amigos dele, o Tommy, chegou a tempo e conseguiu impedir ele. Então mesmo sabendo como manter a criatura longe, essa solução tava pouco a pouco matando cada um deles, e a mesma coisa tá acontecendo com a Emily, porque a gente vê ela fazendo as mesmas coisas pra manter a criatura longe, mas agora pra todo canto que ela olha, a criatura tá lá, só observando. Eu não vou deixar isso acontecer, Júlio. Nós vamos enfrentar isso. Não podemos deixar isso levar mais ninguém. Sofia então dá a ideia de todo mundo enfrentar essa criatura de uma vez. Então ela pega uma gaveta que tá cheia de droga e joga ela no rio e reúne todo mundo no mesmo lugar para esperar a criatura chegar. E nessa cena a gente vai passando pela visão de cada um deles. A Sofia primeiro olha para todo mundo e depois olha pro Júlio. O Júlio olha para todo mundo e depois olha pro amigo dele. E o amigo dele olha pro Tommy. E pro Tommy a criatura já tá bem na frente dele. Ele então olha pra Emily para pedir ajuda, mas ela tá sorrindo. E é quando passamos para a visão da Emily que a gente descobre que ela tá vendo aquela mesma entidade branca. A mamãe tá melhor sem mim. Cadê você, meu bem? E a gente consegue ver a outra metade do colar da Emily. E essa cena termina com o The Silencer rasgando o peito dela. Esse momento em que o Maurício e a Emily encontram essa entidade branca é um pouco difícil de interpretar e entender exatamente o que o autor quis dizer com isso, mas na minha interpretação, e que pode estar completamente errada, essa entidade branca e o The Silencer são a mesma coisa. Mas a diferença entre eles dois é que quando a pessoa vê somente o The Silencer, ela meio que ainda tá resistindo a ele, consegue lutar contra. Mas pouco a pouco isso vai desgastando o mental da pessoa, até chegar em um ponto em que ele toma o controle e a pessoa vai lá e tira a própria vida. Tanto que sempre depois que essa entidade aparece, as cenas ficam negativas e muito mais focadas no branco, como se a gente estivesse ou dentro dela ou como se ela tivesse tomado o controle de tudo. E nas duas vezes conseguimos ver o The Silencer no meio dessa imensidão branca. E o que reforça ainda mais essa minha teoria é que com a Emily passa um trechozinho bem rápido onde mostra o The Silencer todo de branco na frente daquela estrutura gigante. E o resultado na cabana não é dos melhores. Mas por sorte, Tommy e Sofia conseguiram escapar. Então os dois voltam pro apartamento da Sofia e Tommy começa a checar se ela tá bem. Mas a Sofia tá claramente perdida e não se lembra de quase nada. E o Tommy vai lá e oferece mais droga pra ela, como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas a Sofia agora começa a se culpar. Porque, primeiro, ela que deu a ideia de todo mundo enfrentar essa criatura. E ela também jogou as drogas pelo rio, que era a maneira mais fácil de afastar ele. Então ela tá realmente se afundando na culpa. E essa é uma brecha perfeita pra ele aparecer. Que de início ele só fica sussurrando para a cama e Sofia até tenta abafar o que ele diz, jogando um casaco em cima dele, mas não funciona. O que você tá dizendo? Ele se foi pra sempre. Isso só vai piorar. E? Eu fiz isso com o Júlio. Não! Ele tá melhor sem mim. Isso não vai melhorar você. Espero que você se sinta igual ao seu pai.
E agora no dia seguinte a gente vê a Sofia e o Tommy acordando juntos na mesma cama, até que a Sofia chama a atenção dele. E o que acontece logo em seguida é uma cena bem desconfortável, em que o The Silencer força a Sofia a ter relações com o Tommy e fica alternando entre a visão do Tommy, que pra ele tá tudo normal, com a visão da Sofia desesperada pedindo pro Tommy parar, enquanto a criatura observa tudo do lado deles, com também a visão do Vincent, que nessa hora chega com um buquê de flores pra Sofia, mas ela diz que tá acompanhada e ele então percebe que a casa tá toda bagunçada e entende o que tá acontecendo ali. E é assim que a série acaba, com um puta soco no estômago. Esse é um final muito pesado, triste e mostra bem como a depressão, não só da Sofia, mas como de todo mundo nessa série, destruiu a vida deles. E a mensagem do que eu acho que o criador dessa história quis passar, mesmo que de maneira bem crua e pesada, era mostrar como a depressão não só vai te matando pouco a pouco, como também machuca as pessoas ao seu redor. E que mesmo que você tente soluções rápidas, elas não duram pra sempre. E com isso mostrar que você precisa ir atrás de ajuda pra acabar com a depressão de uma vez. E não ficar dependendo de soluções rápidas pra mandar ele embora, porque isso não dá certo. E esse era o momento em que eu encerraria o vídeo, pediria o like, se inscreve, blá 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 blá. Mas eu vou cortar um pouco o clima aqui, porque eu menti um pouquinho nesse final. Na verdade, o Júlio ficou sim vivo. Ele conseguiu sobreviver ao que aconteceu na cabana, mas ele foi sequestrado por uma pessoa toda de preto, que futuramente a gente descobre que ela faz parte de um tipo de culto. E inclusive o Tommy viu tudo isso acontecendo, mas em nenhum momento ele contou isso pra Sofia, por algum motivo. Mas em outra cena, uma das pessoas desse culto fala: ela nos ouviu, ela pode ser a pessoa certa. E o vídeo encerra com eles ficando ajoelhados, olhando pra parede, e pouco a pouco vai se formando a silhueta do The Silencer no meio da tela. E eu vou ser bem sincero e dizer que eu não entendi porra nenhuma desse final. Eu não entendi o que era pra ser esse culto, por que eles sequestraram o Júlio, por que a Sofia talvez seja a pessoa certa, etc. Mas eu imagino que talvez tenha algum significado mais profundo que eu não peguei. Ou talvez o criador tenha chapado, nunca se sabe. E isso é tudo que o criador dessa história fez até o momento, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu de verdade estava muito apreensivo se eu trazia ou não uma história aqui pro canal, porque é uma história que toca em tópicos muito sensíveis, e eu tava com muito medo do que vocês iam achar dessa história. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história, assim como eu também curti muito, e eu tô muito ansioso pra ver o que mais o criador dela vai criar aí pra frente. E também eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que ela quis passar. E caso você também esteja enfrentando um The Silencer, não hesite em pedir ajuda. O canal do criador dessa história vai estar aqui na descrição pra vocês darem um apoio, porque o cara ele manda muito bem. Mas rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima, e muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Fico muito feliz mesmo com o apoio insano de vocês. Um beijo, um abraço e tchau!